Fala, Paul! Boa noite, tudo bem com você? Oi, Rodrigo, boa noite. Tudo ótimo aqui. Obrigado. Como está você? Por aqui tudo tranquilo. Estou muito feliz da gente estar aqui reunido hoje para conversar um pouquinho a respeito da sua experiência com português, com o Brasil, Hum, porque você é um cara que fala português num nível muito avançado. hum. Você fala Sim. quase sem sotaque. E eu acho isso muito interessante. Eu queria entender um pouco melhor como foi esse processo para você, entendeu? Então, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e o É, seu tempo para trocar essa ideia comigo, tá bom, Paul? pois obrigado você. O português é uma coisa que dura a vida inteira, né? Então, sempre tem coisa para aprender e melhorar. Então, Com certeza. Inclusive eu. O próprio nativo sempre tem coisa para melhorar, igual sabe? para mim em inglês. Nossa, é a vida, né? É a É, vida. a vida. Paul, eu queria que antes, primeiro você se apresentasse, falasse Uhum. de onde você fala para mim sua idade, me conta um pouquinho sobre você, por favor. Bem, o meu nome é Paul, eu sou americano e nasci nos Estados Unidos, estado de Michigan. Não sei se o pessoal vai conhecer, mas fica mais no norte do país. De fato, a fronteira canadense estava a 1 hora mais ou menos da minha casa, então lugar bastante frio. E agora estou morando e trabalhando na fronteira mexicana. Eu trabalho na indústria de carros automotriz, então sempre tem muita coisa de idiomas e oportunidades internacionais. E foi por isso que eu comecei a mexer, né, nos idiomas. Tá, me diz então, por que você começou a aprender português? Qual foi o motivo? Foi bastante orgânico, eu diria, porque eu comecei com espanhol. O espanhol é um idioma super comum aqui, até uma língua franca, dependendo da região. Então, realmente um diferencial, né, para americano que fale, né? Ah, tá bom, tá certo, você pode viajar até ou inclusive trabalhar com uma comunidade super importante aqui no nosso país. Mas na faculdade, sabe, eu comecei a fazer uma pesquisa para o meu thesis, é o que chamamos aqui, seria como TCC no Brasil, e eu fazia essa pesquisa e tinha um monte de fonte de informação de algum país pequeno chamado do Brasil. E eu estava lendo as fontes, as informações e percebi que o idioma é um pouco diferente. Eu até entendi um pouco, né? Mas lógico, o português é outro idioma. Então eu comecei a mexer assim, bastante orgânico e fiquei curioso, né? Eu levei anos estudando espanhol, América Latina, mas nunca mexi tanto em português. E foi assim que, é, bem, a chispa de curiosidade. Caramba, que interessante. Então foi meio que por acaso. Foi Por meio que por acaso, sim. acaso. E assim, foi assim, na biblioteca eu procurei alguns livros bem antigos dos anos 70, né? Alguns readers, chamamos em inglês, só para ensinar o básico, sabe? Tudo bem? Oi, como você está? O básico do português e certos pontos gramaticais. Tá. Você fez faculdade de quê? De espanhol. De espanhol e biologia. E o que você estava pesquisando para encontrar fontes em português? Bem, porque nos Estados Unidos, se uma pessoa quiser, tem como fazer estudos como mais diversos, né? E especialmente no TCC, ou seja, o projeto final, o pessoal pode pesquisar o que realmente interessa. Então, eu trabalhava com ONGs, né? Em saúde pública, procurando melhorar, tipo, situação econômica, saúde, essas coisas. E procurando informações de relações internacionais, de ONU, da ONU, né, de ONU, OMS, acho que se chama OMS. Eu OMS, né? acabei, OMS, sim, eu acabei aprendendo mais sobre o Brasil. Nossa, que interessante. Então, hoje em dia você trabalha na indústria automotiva,
Mas você fez faculdade de espanhol? E foi uma mudança meio drástica. Quando eu me formei, eu precisava de trabalho, sabe? Eu estava pagando meus estudos e, bem, eu comecei a trabalhar em comércio exterior. Eles queriam pessoa que saiba um pouco de idioma, que consiga falar com o México, né? Fornecedores mexicanos, no caso. E foi assim, eu comecei no telefone, né, ligando todo dia, precisamos de X documentação, pode entregar para X data, blá, blá, blá. Foi assim, bastante simples no início. Você está com quantos anos hoje? 29. 29. Você fala inglês, espanhol e português? É. Tá, então vamos lá. Há quanto tempo isso aconteceu? Quando foi o seu primeiro contato com português? Diria, desculpe, 22 anos. Eu estava a me formar. Tá, então você já tem contato com o idioma há 7 anos, mais ou menos. Diria, sim, Beleza. aproximadamente. Você achou lá a fonte em português, começou a procurar livros a respeito disso, né? Bom. E aí, a partir daí, o que você fez para... Não, gostei desse idioma, quero começar a estudar. O que você fez para realmente se dedicar ao idioma? Qual foi seu método? Como que você fez para chegar nesse nível que você está hoje, entendeu? Sim, eu sabia que eu ia precisar de contato com nativo, né? Não tem como evitar isso. E para muita pessoa, inclusive para mim, era uma coisa que causou certa preocupação, estresse, né? Conseguir se comunicar sem errar demais. Mas com espanhol eu já consegui superar isso um pouco. Então, eu me dediquei um pouco de tempo conhecendo a gramática e depois eu fui direto para tipo esses aplicativos. Italki já mudou bastante, não tem essa função, digamos, de intercâmbio. Mas no tempo, naquele tempo, era como uma comunidade, né? Agora tem tipo esse Tandem, né? Acho que se chama. Tem um monte de aplicativo de nativo que quer praticar com praticar qualquer idioma. Então foi assim principalmente que eu aprendi. Eu fiz um pouco de estudos, digamos, durante nem sei quantos meses com a escola em Curitiba, mas realmente não era minha praia, digamos assim. Eu preferia praticar com nativos, sabe? E fazer essas ligações com o país. Tá. E já que você queria esse contato com nativos, o que você fez? Bem, conversa, né? Conversa quem eu sou, o que gosto, o Mas que pretendo fazer. foi nesse Uhum. momento que você decidiu vir morar no Brasil? Não. Isso veio muito depois, sabe? Viver no Brasil é muito interessante, porque eu me dediquei durante muitos anos estudando o idioma, inclusive antes de ter a oportunidade de chegar no Brasil. Primeira vez que cheguei foi pelo trabalho. Eles me enviaram por uma auditoria. Não tem muito americana que fala português, né? Então, Nossa. realmente diferencial. Eles até eu nem falava muito bem direito, sabe? Tipo, nível intermediário, B1, B2, dependendo do dia, e me enviaram. Essa empresa que você está hoje? No passado, outra empresa. Uhum. Outra empresa. É, Então, beleza, você estudou sempre por conta própria. é. Autodidata. Bem, tirando essas lições que eu fiz em Curitiba. Tá. Uhum, uhum. Então, você chegou num certo nível que a sua empresa te mandou para o Foi, Brasil. isso foi como um feedback positivo, né? Tipo, você vai pelo rumo certo, pô, segue assim, sabe? Com certeza. Foi nessa época que você veio para onde no Brasil? Bem, São Paulo, São Paulo. Realmente o polo industrial, pelo menos automotriz, no Brasil, fica em São Paulo. E como que foi sua experiência aqui, pô? Ah, te digo, eu sou bicho do mato, né? Ah, então foi bastante interessante. Uma salva de concreto, realmente, em São Paulo. Então,
esse bairro, como se chama? É tipo esse centro industrial onde fica a Avenida Paulista, né? São imagens tipo super conhecidas, sabe, ao redor do mundo. Então foi super impressionante para mim conhecer finalmente, uau, é assim que é esse lugar, sabe? Só vendo imagens na internet antes. Então, acho que, bem, foi bom trabalhar, mas o mais incrível foi estar aí, simplesmente. Você ficou aqui quanto tempo? Isso foi só uma semana, Uma mas semana. e já fiquei com esse bug, né? Eu fiquei viciado, né? E queria mais. E aí você acabou voltando para cá? Como que foi? Acabei voltando essa vez com outra empresa. Todo esse tempo eu continuava estudando, melhorando o meu português e eu finalmente consegui trabalho com nova empresa que, digamos, tinha maior presença no Brasil. Várias operações, uma sede, uma fábrica. Então, realmente foi coisa que chamou a atenção. Eu virei um bom candidato para esse trabalho. Então, de fato, no mesmo mês, sabe? Eu recém-chegado, vamos para Campinas, pô, onde tem a sede. E eu comecei a trabalhar e apoiar a auditoria. Legal. E aí você ficou aqui quanto tempo dessa vez? Essa vez, uma semana, é assim com a auditoria. Você visita e volta, vai e volta. E voltei o mês seguinte, essa vez aproveitando para conhecer outros cantos. Então, foi assim. Você ficou indo e voltando, então, por um tempo aqui no Brasil. Por um tempo, sim, por um tempinho, sim. Uhum. E qual foi a vez que você ficou mais tempo aqui no Brasil? O mais tempo, ironicamente, graças à Covid, né? A auditoria começou a trabalhar no virtual, sabe? Daí eu tinha flexibilidade de localização. E eu fiquei 3 meses, 3 meses no Brasil. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, tá, Paul? O quão importante foi essa sua experiência aqui no Brasil para o desenvolvimento do seu português? É essencial, é essencial. Eu acho que para a maioria de estudantes, o problema principal é tipo essa motivação. Por que estou aprendendo? Por que estou estudando? Esses pontos de gramáticas são chatos, sabe? Não adianta, porque estou seguindo assim. Mas quando a pessoa realmente viaja, consegue se comunicar, sabe, com o nativo, fazer ligação, e essa pessoa fica com um porquê voltar, né? Realmente tudo vale a pena, de repente, entendeu? E essa pessoa tem o contexto do idioma, tem o porquê, né? É como se você tivesse desenvolvido um ano em 3 meses, É, né? É mais e ou menos consegue isso. avançar mais ainda, né? Tipo, imerso no idioma, não tem como esquecer, né? Esses Nossa, pontos. essa experiência ela é impagável, né? Porque você É impagável. consegue evoluir muito. Graças a Deus eu já tive oportunidade também por exemplo, eu morei um ano na Bélgica. E É, lá onde eu morava, eles falavam francês, que era em Bruxelas. Nossa, cara, em um ano foi só falando francês, só ouvindo francês. Então, eu consegui chegar no nível muito legal por causa disso. é exponencial, né? Um nível que talvez eu não tivesse chegado se eu não tivesse ido para lá, entendeu? Que eu não Hum, chegaria se eu não tivesse ido para lá. É, Tá me entendendo? Se eu tivesse ficado só estudando aqui, eu não chegaria nesse nível. Então, eu acredito que com você tenha sido parecido, né? é o Assim como, diferencial. Uhum. assim como com todo mundo que passa por esse tipo de experiência, né? É. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paul. Estados Unidos, Brasil, duas culturas bem diferentes, né? Uhum, O uhum. que você achou assim de mais estranho quando você passou aqui por todo esse tempo? Uma semana não dá muito para perceber, eu acho, né? Não. Apesar de você estar trabalhando, né? Você está com foco só no trabalho, beleza? Mas não dá muito para ter essa perspectiva. Agora, 3 meses, você já pode falar que morou aqui por 3 meses, né? Sim, Morou sim. aqui por 3 meses. E dá para ter essa Uma percepção. pergunta difícil, né? Mas é um pouco engraçado, né? Mas eu até avisei os meus pais. Eu levei os meus pais para o Brasil para conhecer a minha noiva e família dela. E
a coisa, eu dei um aviso para eles, para os meus pais, e tem a ver com o banheiro, né? Certa ética no banheiro. Que por causa da, como chama, tuberia, né? É diferente. Então tem esse negócio que é um pouco diferente, um aviso para os pais. Mas fora disso, realmente sempre vai ter coisinha, né? Coisinha que chama a atenção, mas isso é isso é o que me chamou a atenção do Brasil, que embora que tenha essas diferencinhas, você sempre entende a pessoa. Não é tipo é como se fosse os Estados Unidos, mas com outro sabor. Não sei se me explico bem. Eu ainda entendo, sabe, por exemplo, a família brasileira. Eu ainda entendo os meus amigos e que temos valores muito parecidos. É, e, sim, sempre vai ter diferencinha de opinião, de política, essas coisas, mas não, para mim, não foi a coisa mais marcante, né, das minhas Tá? experiências. É interessante, porque teve uma coisa assim que me chamou muito a atenção, né? Aqui no Brasil, Ah, mesmo se você não conhece a pessoa, você dá bom dia, né? Você passa uhum. pela pessoa, bom dia, bom dia. Você entra no elevador, bom dia, bom dia, mesmo sem conhecer a pessoa. E na Bélgica, eu estranhei, porque não era assim, entendeu? É, é. Então, eu estava no elevador, aí entrou uma pessoa, nem falou comigo, cara, virou de costas, aí eu, caramba, eu estranhei, Difícil. sabe? Aham, Então, são aham. umas diferenças, umas pequenas diferenças, assim, culturais, né? Que, sei lá, mas engraçado. Você Hum. falou da sua noiva, ela é Uhum. brasileira. É brasileira, é Você, nordestina. Aham. mas você a conheceu aqui, né, nesse Sim. período que você ficou, de 3 meses? Sim, eu estava com. Eu conheci ela durante outra viagem, mas eu cheguei para ficar com ela e a família dela. Uhum. Que legal, cara. Então, olha só. Olha, assim, aprender um idioma novo viver uma vida nova. É uma vida Uhum. nova, né? Porque, olha só, as coisas que esse novo idioma te proporcionou, né? É, Te proporcionou é. conhecer o Brasil, te proporcionou conhecer uma cultura nova, te apresentou uma pessoa, uma mulher, que talvez Uhum. você nunca conhecesse, né? Talvez você nunca Isso. tivesse conhecido se não fosse o idioma, né? Uhum. Então, Concordo. nossa, essa é a parte mais bonita, assim, de aprender um idioma novo. Eu sei que eu não sou o único nisso. As Qua- experiências. Todas as pessoas que realmente se dedicam tanto a um idioma, eles vão ter histórias assim, sabe? Que realmente foi uma transformação fundamental da vida, né? Então, é por isso que qualquer pessoa que tenha interesse, que eu conheço na minha vida, no meu dia a dia, recomendo, sabe? Qualquer idioma, faça. Se tiver interesse, faça, porque Isso nunca aí. sabe. Pelo menos um, né? Pelo É, menos um. é. Uhum. Nossa, pelo menos um. É muito interessante. Ativa áreas do cérebro É. que, meu Deus, né? Faz você ficar mais alerta, mais acordado. Uhum. Pô, só para finalizar, deixa eu entender uma coisa aqui. Ok. Eu tenho alunos de diferentes partes do mundo, de diferentes níveis, né? Então, cada um tem uma dificuldade diferente. Uhum. Uns têm mais dificuldade com a pronúncia, outros têm mais dificuldade com a gramática. Eu queria saber, para você, o que foi o mais difícil do idioma? Hum. Bem, é, duas coisas, sabe? Eu consigo pensar em duas coisas imediatamente. Vai ter outras também, mas a primeira é que a primeira coisa é que o português são vários portugueses, sabe? No idioma português. Então, tem o português que você vai aprender num livro de gramática, mas quando você chega em Copacabana ou qualquer canto, o que você está ouvindo é outra coisa, é outro português. Então, isso acontece em vários idiomas, né? Até o meu inglês tem inglês caipira, né? E muito difícil para a pessoa entender. Mas, enfim, acontece. Mas é uma dificuldade para o estudante. A outra coisa é, pessoalmente para mim, como nativo de inglês, o subjuntivo sempre é difícil. E como eu falei, eu comecei com espanhol e eu me pensei muito inteligente. Não, só que não. Mas eu pensei que eu já tinha certa compreensão do que é subjuntivo.
Só que entre espanhol e português tem várias diferenças, né? Aplicações, até, bem, português usa subjuntivo do futuro, sabe? Em espanhol meio obsoleto. Então, essas diferencinhas e, bem, ainda hoje eu estou errando, sabe? Acho que cada dia erro, de alguma forma, com essas formas de falar, esses tenses, não? Então, é um processo, eu estou consciente de que estou errando e aceito, né? Eu só procuro melhorar. Isso aí. Continuar estudando sempre, né, Paul? Sempre. Sempre. Uhum. E o que você teve mais facilidade para aprender? Que você falou, isso daqui eu... Bem, não é justo, mas no meu caso, diria a gramática foi o mais fácil. Porque, bem, conjugação, por exemplo. A conjugação entre espanhol e português lembra tanto, não tem como negar isso. Então, isso me facilitou bastante, sabe? Também pensando nos cognados entre espanhol e português ajuda bastante. Pô, interessante você falar isso. Eu tenho muito aluno com dificuldade em gramática, né? Porque a gramática do português ela é complexa. Mas legal. É complexa e até tem cognados falsos, né? Tipo borracha, por É. exemplo, entre os idiomas. Os false friends, né? False friends, isso. Esse aí todo mundo cai. Pô, o seu espanhol é melhor? O que você acha? O seu espanhol... E te digo, tem sido um processo aqui. Eu durante, digamos, 3, 4 anos, eu falava tanto português que acabou acabou corrompendo o meu espanhol. E agora que eu estou trabalhando no México, eu ando procurando distinguir os dois idiomas melhor. E talvez isso seja o desafio principal para mim com o português, é dividir esses dois idiomas. Lá no seu trabalho você só está falando espanhol. Só espanhol. Nossa, Só que legal. eu acabo falando portunhol, tadinhos, os mexicanos, sabe? Nossa, pô, muito legal. Trabalhar com outro idioma é muito legal, né? Hum. Pô, para a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está aprendendo português, para quem está começando, para quem já é avançado. Enfim, dá uma dica para incentivar essa pessoa. Diria que o mais importante é curtir, né? Porque realmente é um privilégio, sabe? Estudar idioma e ter acesso a isso. Muita pessoa nem sonha, né? Com essa oportunidade ou nem por algum motivo, nem começa a mexer. Então, para a pessoa que tem acesso a isso e, e essa perspectiva, realmente é um presente, né? É um privilégio ter isso na vida e aproveitar, curtir e aproveitar ao máximo possível. Ótima dica, cara. Muito legal, pô. Cara, parabéns, tá? Pelo seu português. Meu Deus, Obrigado. dá para ficar conversando aqui o tempo inteiro. Você já é um cara, pô, muito legal, pô. Tá? Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, tá bom? Muito obrigado por esse bate-papo. A gente viu Igualmente. essa expressão esses dias, né? Foi. Então, muito obrigado, tá bom, Paul? Tá. Obrigado a você, como sempre, Rodrigo. E a gente se fala, né? A gente se fala. Até a próxima. Um abraço. Bye bye. Tchau, tchau. Valeu.